Podcast número 8, com Jake Janeiro. É um podcast sobre sedução e relacionamentos alternativos, e no episódio dessa semana vamos falar de como escalar a interação, ou seja, levar a interação de social para sexual de uma forma sutil e sem gerar muita resistência. Bom, meus caros, gostaria de lembrá-los que esse show está disponível no Spotify, no iTunes e no YouTube, assim como na minha página pessoal, ovelhanegra.libsyn.com. Me sigam no Instagram e no YouTube. E meu Instagram é TheOnlyJakeJaneiro, que é o único Jake Janeiro em inglês. E meu canal no YouTube é meu nome, Jake Janeiro. E qualquer pergunta que você tenha é só mandar para theonlyjakejaneiro@gmail.com. Então, o produto, o jogo do texto, está em progresso. Eu fiz mais umas 7 páginas esse fim de semana. E vai sair esse mês ainda. Vai ficar bem bacana, tá ficando bem legal. Vocês vão gostar. Eu fiz a primeira sessão, depois da introdução, né? Fiz a primeira sessão falando sobre os princípios do jogo do texto. A segunda é sobre o modelo, propriamente dito, explicando ele. E a terceira, que provavelmente eu vou fazer, é uma sessão de exemplos meus. Você vai poder ver as minhas conversas. E vai estar exemplificado, né? Tudo que está na teoria. Então foi um fim de semana bem produtivo e reprodutivo de novo. Inclusive, ontem chegou um amigo meu da Finlândia, né? Ele é finlandês. Ele tá indo pra Argentina. Ele vai voltar e me encontrar em Florianópolis no final do ano, junto com um outro amigo escocês. E ele parou aqui em São Paulo, né? Fez ponte aérea. Ele falou, vamos tomar uma. Lógico que ele perdeu o voo, né? Teve que passar a noite na minha casa. A gente se divertiu tanto que perdeu o horário. Enfim, por isso que esse podcast está atrasado algumas horas hoje. Ele teve que sair hoje, eu tô quebrado, mas vou gravar aqui, terça-feira, toda terça-feira. Eu tenho 50 minutos para publicar esse podcast porque eu tenho que sair. Então vamos lá. Direto ao assunto hoje. O que é escalar a interação e por que isso é importante, né? Ou a interação tá indo na direção certa, ou ela tá indo na direção errada, entende? Não tem um meio termo. Ou você tá chegando mais próximo do seu objetivo, ou você está se distanciando. Por isso é importante você levar as coisas de sociais para sexual. Por que o escalamento é uma questão? Não é, enfim, tão simples sempre. Porque você não pode começar uma interação de forma completamente social, sem nenhuma pista de sexualidade, de interesse sexual nem nada. E aí, do nada, falar, e aí, vamos lá pra minha casa? Ou então, chega lá na sua casa e você tira o seu pau pra fora, por exemplo. Que em certos contextos é uma ótima técnica, mas se você tentar fazer isso muito rápido, fazer um pulo muito grande, vai ser estranho, percebe? Então, inteligência social é que nem... Tu não coloca o sapo na água fervendo, o sapo pula fora. Você coloca ele na água fria e vai esquentando devagarinho. A mesma coisa, tem que ser um processo gradual, sutil, quase que imperceptível, sabe? Quando a pessoa vê, já foi, né? Que é a ideia que ela possa dizer... A gente tomou uma cerveja, uma coisa levou a outra e só aconteceu, né? Não é pra ter um momento dramático em que você revela que você tem um pinto, entendeu? A ideia é ser uma progressão gradual, ok? Então, por isso que é importante. Existem 3 tipos de escalamento: verbal, físico e logístico. Os 3 são importantes, mas você pode não usar muito verbal, por exemplo. Agora, o logístico não tem como você não usar. E o físico dá pra você não usar também, mas aí já começa a ficar mais difícil. O que é a escalação verbal? Aliás, eu recomendo que você faça os 3, geralmente. Verbal é, por exemplo, você de um assunto completamente inócuo, como com que você trabalha.
pra um assunto um pouco mais sexy, assim, como tatuagens, ou você já viajou sozinha, quão aventureira você é, uma pergunta de qualificação. Pegou? Percebeu? Aliás, né? Então, e levando a conversa em si, de completamente inócua, a conversa de cabeleireiro, de colega de trabalho, por uma coisa já mais sexy. Você não pergunta pro seu colega de trabalho quão aventureira você é, entendeu? Isso é uma pergunta de encontro, já claramente tá escalando já. E você começa, que tatuagem você tem? Você já pode juntar com uma escalação física. E aí você, essa daqui ela vai te mostrar. Aí você toca tal. Você já pode fazer uma rotina, né? De juntar a escalada verbal com a física, que aliás são as formas mais sutis, né? Então é isso. E aí quando você vê, se você fizer isso direito, quando você vê, vocês vão estar falando sobre quais são seus fetiches, qual foi o lugar mais estranho que você já transou. Isso acontece às vezes. Nem sempre isso é bom. Você pode acabar. É, pode acabar aliviando demais a tensão sexual. Mas você pode fazer isso tranquilamente. Geralmente não é um problema. Falar sobre polaridade entre os homens e as mulheres e tal. Já tive vários encontros assim e deu tudo certo. Se tiver uma boa oportunidade, você pode falar algo como um tapinha não dói, né? Alguma coisa assim, sabe? Você entende? Fazer algumas piadas sexuais também é uma boa. Você vai fazendo, começa de leve e aí vai aumentando. E essa é a escalada verbal. A escalada física é óbvia, né? Você tá longe da menina, proximidade, por exemplo. É um movimento de escalada. Se você tá bem próximo dela, a energia da interação vai estar diferente do que se você estiver distante. Percebe? Porque a distância em que duas pessoas estão conversando diz muito sobre a dinâmica desse relacionamento. Então diminuir a distância entre os dois, simplesmente. Quando você vai apertar a mão dela, em vez de apertar a mão dela que nem um homem e soltar, a hora que ela te der a mão, só segura a mão dela e fica olhando pra ela e continua conversando. Vê quanto tempo ela deixa a mão dela na sua. Essa é uma bem de leve, que dá pra fazer assim que você conhecer no meio da rua, essa é tranquila. Mas ela é forte, ela é poderosa, mas ela é leve, assim, ela é de início. Contato visual, muito poderoso também. De novo, proximidade. E aí, tem aquelas técnicas que, toca na mão, daí no braço, daí sei lá. Eu, sinceramente, não sigo muito. Eu gosto de deixar a minha. Um pouco mais da atenção sexual, assim. Eu gosto de. Que ela saiba que eu poderia fazer isso, mas que eu não estou fazendo. Por isso que eu não sou tão fã dessas rotinas físicas, assim. O que eu usei 2 fins de semana atrás, aliás, eu inventei uma linha nova, né? Foi essa que eu usei. É bem interessante, ela combina verbal com física. A hora que você sabe do que se trata, eu vou contar pra você como é que é essa linha, essa rotina. Primeiro você pega a mão da menina, e aí você compara o tamanho das suas mãos, coloca a mão dela contra a sua, e você fala, nossa, que você tem mãos pequenas, né? A mão da menina sempre é menor que a sua. Se não for, talvez não seja uma menina. Enfim. Coloca as mãos delas contra a sua, e elas sempre vão ser menores. E você fala, que mãos pequenas você tem? Deixa eu ver o seu pé. E aí você fica do lado dela. Aí você tem agora os seus braços encostando nos braços dela, né? Suas pernas encostando nas pernas dela. E o seu pé encostando no pé dela. Então vocês estão encostando o corpo inteiro um no outro de lado. O que não é uma coisa que você faria com um amigo, por exemplo. Né? Já tá criando um contato físico ali. E aí você mostra. Aí eu tenho um pé grande, no caso. Acho que isso vai funcionar melhor se você tiver um pé grande. Eu calço 44. E aí, inevitavelmente, ela fala, nossa, que pé grande, quanto você calça? E aí eu respondo, 44, mas não vá criando expectativas. Eu espero que você tenha pegado essa piada, né?
Se você já ouviu o ditado de que homens com pé grande têm uma outra coisa grande também. Todo mundo ouviu esse ditado, então funciona. Então é sutil, percebe? Mas não é sutil. É escalação. É assim que uma rotina de escalação deve ser. É sutil, mas não é sutil. Ao mesmo tempo é ousado, mas também não é invasivo. Entendeu? É charmoso. É como deve ser feito. Desculpa a minha arrogância aqui, mas ficou uma bolinha. Muito bem. O último tipo de escalamento é o logístico. E esse é definitivamente o mais importante. Você pode não fazer os outros dois e dar certo. Agora, esse aqui, se você não fizer, não tem como dar certo. A escalação logística é basicamente você levar a garota do local onde você a conheceu pro local do encontro, pro local onde vai acontecer sexo. Se você não fizer isso, não tem como. Você não vai transar no meio da rua, certo? Nem na pista de dança. Então, nem no bar. Então, se você não escalar a logística, não vai acontecer nada. E é um momento em que muitos caras ficam com medo, porque fala, vamos tomar mais um drink lá em casa, você tem que me ver tocar guitarra, ou sei lá o que você toca, o que você faz. Essa hora de chamar ela pra ir pra sua casa, ou vou te mostrar uma música no meu carro, ou então de chamar ela pro motel, essa hora é a hora que dá o friozinho na barriga, né? Será que ela vai sair correndo? Será que eu tô indo muito rápido, né? Mas você tem que fazer esse pulo de fé, assim. Você tem que arriscar pra petiscar. Se não aconteceu a escalação logística, não vai acontecer o sexo. Então, pense nisso. Se você tá caindo na friend zone, se você tem esse problema, então você precisa melhorar a tua escalação. Escalação é a cura pra friend zone. Você nunca mais vai ter esse problema. É só você sexualizar a interação. De forma como eu disse, ousada, mas sutil ao mesmo tempo. E o logístico, cara, todo mundo, essencial isso daí. O que isso quer dizer? Quer dizer que, cara, quando você vai pra uma balada, você tem que saber. Primeiro, tu tem que levar camisinha. Você não quer chegar lá. Ótimo, você tem camisinha? Você vai falar, não. Você não quer que isso aconteça, certo? Então, primeiro de tudo, você tem que ter camisinha. Você tá indo pra ganhar, né? Não pra gastar seu tempo. Então, primeiro, você tem que estar preparado. Segundo, você tem que ter um local pro sexo, saber qual ele é. Você tem um apartamento, ótimo, seu apartamento. Não, tem um carro, pode ser o seu carro estacionado num beco escuro perto da balada. Não tem carro, pode ser o beco escuro em si perto da balada. Ou então o motel, ou enfim, o que você julgar melhor. Mas você tem que ter um plano. Você tem que ter um lugar onde você está planejando levar ela. E geralmente é bom você ter um lugar intermediário. Você tira ela da balada, leva ela num bar, ou leva ela pra comer uma pizza, alguma coisa assim, antes de ir pro carro, pro beco. Isso se for no final da noite. E ela estiver indo embora com você. Porque fica. De novo, escalação, né? Depende, às vezes dá pra levar ela direto. Muitas vezes dá, mas às vezes é melhor não. Agora, se for no meio da noite e ela tiver que voltar pras amigas dela depois, claro, vai direto pro carro, enfim. É bem caso a caso. Mas o fato é que você tem que ter um plano. Aliás, um plano que cubra várias situações. Se a garota tiver mais tímida e for embora comigo, então eu levo ela pra comer pizza aqui e daí depois eu vou levar ela pro carro aqui. Ou então eu levo ela pra comer pizza, daí eu levo ela pra minha casa. Ou então eu levo ela direto pro meu carro. Você tem que ter um plano. E aí quando você tá falando com a garota, você já começa a preparar o seu plano. Por exemplo, uma garota que vai sair com você. Você sabe que você vai ter que levar ela pra pizza primeiro, depois você vai levar ela pro motel, por exemplo. Esse é o seu plano. Você já pergunta pra ela na balada, você gosta de pizza? Ela vai falar sim, provavelmente. Se não, você vai ter que saber de outro lugar. Mas nunca conheci uma garota que não gostava de pizza, né? Quem não gosta de pizza? Você pode perguntar pra ela, você gosta de pizza? Ela vai falar sim. Ótimo, eu conheci essa pizzaria maravilhosa, tipo, a 2 minutos daqui. Depois a gente passa lá e come alguma coisa. Tô ficando com fome. Pronto, só fala isso e continua falando do assunto que você estava falando. Já plantou a semente da extração, da escalação logística. E aí, você tá lá na balada, as amigas elas estão lá, whatever. Você sai de lá
e vai comer a pizza como vocês já tinham combinado. Certo? Fica muito mais fácil daí. Você planta a semente da extração antes. Aí ela já concorda. Ela nem precisa concordar verbalmente, mas essa ideia já tá na cabeça dela. Assim, quando você fala, vamos lá na pizzaria aqui do lado, ela vai se sentir mais confortável com a ideia. Vai sentir que já era parte do plano. Aí fica mais fácil de você levar ela. Certo? Isso que significa estar preparado. Se você vai levar ela para sua casa, fala de alguma coisa na sua casa que você tem que é super legal. Se você não tiver, inventa. Fala que seu gato dá cambalhota para trás, vê a sua guitarra, enfim, vê uma espada que você tem, que era de não sei quem. Inventa alguma coisa. Ou então, se você estiver se sentindo corajoso, fala só que você sabe preparar um drink muito bom, ou simplesmente tomar mais um drink na sua casa. Dependendo da vibe, você pode fazer isso, vai dar certo também, não tem problema. Mas tem um plano, ok? Escalação logística, muito importante. Se vocês tiverem alguma pergunta enquanto eu falo tudo isso, é só mandar pra mim pelo Instagram, pelo e-mail, comentando no YouTube, por onde vocês quiserem. E aí, uma questão que fica clara aqui, que é provavelmente a grande incerteza de tudo isso aqui, é qual que deve ser a velocidade da escalação? E a resposta, que é tecnicamente correta, é tão rápido quanto possível, mas não mais rápido. Ou seja, tão rápido quanto a garota permitir, se sentir confortável, mas não mais rápido do que isso. Porque se você for rápido demais, é como pescaria, como se você estivesse pescando um peixe. Se você puxar a corda, puxar o peixe rápido demais, a linha quebra. E o peixe sai correndo, sai nadando, no caso. Se você puxar muito devagar, o peixe se solta do anzol e nada para longe. Então você tem que puxar na velocidade certa, percebe? A mesma coisa com a garota. Se você escalar muito rápido, a bolha de que aquilo entre vocês pode ser uma coisa legal, tal, estoura. E ela sai correndo. Ela fala, opa! Ela fica assustada com o que está acontecendo. E ela corre. Se você demorar demais, o momento também se perde. E ela vai provavelmente achar que você é um frouxo. Então, o segredo é esse. Tão rápido quanto possível, mas não mais rápido. Ou seja, você tem que ler a garota, inevitavelmente. É difícil dar um sistema de regrinhas assim. Mas a boa forma de pensar a respeito disso é que quando você faz um movimento de escalação, a garota só pode ter 3 respostas. Ou melhor dizendo, respostas que podem ser enquadradas em 3 categorias. Respostas negativas, neutras e positivas. Se a resposta é negativa, você está indo rápido demais. Se a resposta é positiva, você está indo devagar demais. E se a resposta é neutra, você está na velocidade certa. É uma boa regra de dedão, assim, para você seguir. Geralmente é esse o caso, vai te ajudar bastante. Então você se aproxima da garota. Ela fica parada? Resposta neutra. Ela se aproxima de você? Resposta positiva. Ela se afasta de você? Resposta negativa. Você pega a mão dela. Ela solta sua mão e puxa a mão. Resposta negativa. Ela deixa você pegar a mão dela. Resposta neutra. Ela aperta sua mão de volta. Resposta positiva. Tudo que você fizer tem respostas que se encaixam nessas 3 categorias. E aí, se a resposta é positiva, acelera. Se a resposta é negativa, vai mais devagar. E se a resposta é neutra, continua indo na velocidade que você está. A velocidade é muito importante. E existe um trade-off, porque nem sempre, eu falo assim, mas nem sempre você vai saber com certeza. Muitas vezes você vai ficar na dúvida se a resistência dela é verdadeira ou não. E é uma questão de quanto de paciência você vai ter com a menina, né? Se você tentar fazer as coisas muito rápido, você vai gastar mais tempo, você vai ter talvez algumas histórias mais engraçadas, mas você vai perder algumas garotas que você teria se você fosse com mais calma. E, por último, é importante também falar da natureza da resistência da garota. Primeiramente,
Eu quero dizer que é natural que os papéis sejam assim. É o seu trabalho tentar e é o trabalho dela resistir. É a ordem natural das coisas. Às vezes a gente consegue inverter esse roteiro. E é muito legal quando isso acontece. Mas é, esse é o estado natural das coisas. Então a resistência dela é normal, quer ela esteja interessada, quer não. Você precisa saber a diferença dos dois. É o que vai determinar se você vai ser persistente ou insistente. A única diferença entre o homem persistente, o que é atraente, e o homem insistente, o que não é atraente, é que o homem persistente está persistindo com uma garota que tá com uma falsa resistência, uma resistência ritualística. Ela tá resistindo porque foi um pouquinho rápido demais, porque ela não quer que ele pense que era uma vadia, porque ela não quer se sentir uma vadia, porque talvez ela não esteja se sentindo confortável naquele local, ou por qualquer razão que não seja ele. Ela quer, mas talvez não ali, mas talvez não exatamente naquele momento. Entendeu? Uma falsa resistência. Quando você persiste, daí é ótimo. Que cara ousado, persistente e atraente. Se é um não, se ela não quer você e você insistir, aí você é só insistente. Como é que você sabe a diferença? É uma questão de calibragem. Você tem que estar calibrado e aprender a ler a reação da garota. Isso é uma coisa que só vem com tempo e prática mesmo. Mas tá aí um bom exercício saber a diferença entre uma falsa resistência e uma resistência verdadeira. A resistência verdadeira é que o problema é você. Enquanto que a resistência falsa, o problema é o local, o momento, é alguma coisa que não vocês dois. Quer dizer, a vibe entre vocês dois tá boa, é só uma questão de momento. Ou até mesmo dela te provocar. Então, por exemplo, você vai beijar ela, ela vira o rosto e sorri. Isso é uma falsa resistência. E ela continua ali, no mesmo lugar, conversando com você. É uma falsa resistência, claramente. Se ela te empurra e sai andando, é uma resistência verdadeira. São exemplos extremos, né? Nos casos mais sutis, realmente depende de você perceber. Mas o princípio é isso. Se ela tá resistindo a você, então é uma resistência verdadeira. Se é alguma outra coisa, é uma resistência falsa. E você... Como você sabe disso? Você exaure as possibilidades. Então, se é muito cedo, você dá um passo pra trás, conversa mais um pouquinho e tenta de novo. Dá um passo pra trás, conversa mais um pouquinho e tenta de novo. Se o não se intensificar, provavelmente é um não verdadeiro. Se o não for enfraquecendo, provavelmente é um não falso. E... É basicamente isso. Você tem que exaurir as outras possibilidades. E eu diria uma regra, assim... Tente no máximo 5 vezes. Depois disso... depois disso... Não vale a pena arriscar, provavelmente, se você não sabe o que você... Se você tá na dúvida, não... Chega, né? Tem mais garotas no mundo. 5 vezes. Tentar 5 vezes um beijo. Tentar 5 vezes convidar ela de volta pra sua casa, né? Não pergunta uma vez só. Que nem vendas. A grande maioria das vendas são feitas perguntando de 5 a 7 vezes. Ou seja, se você não perguntar mais de uma vez, você não vai conseguir quase nada. Com as garotas, um pouco menos, vai de 3 a 5 vezes. Então, pergunte até 5 vezes. Beleza, no mínimo 3. No máximo 5, mas por aí. É isso. Isso é tudo que eu tenho a dizer sobre escalação no momento. Acho que esse vai ser um podcast um pouco mais curto. E eu tenho, como sempre, uma indicação de leitura para vocês sobre esse tema. O livro chama... Deixa eu ver aqui. Fearless Relentless Escalation. O autor é o 60 Years of Challenge. Se vocês são ouvintes assíduos aqui do meu podcast, vocês já ouviram falar dele pelo menos uma vez. 60 Years of Challenge é o nome dele. E o nome do livro é Fearless Relentless Escalation. Você acha de graça online.
Se alguém quiser, inclusive, me manda um e-mail que eu mando pra ti. Esse livro faz tempo que eu li ele. Eu preciso, inclusive, ler ele de novo. E ele abriu meus olhos. Ele tem uma visão que eu nem concordo totalmente sobre não... que evita criar muito atrito. Ele tá pensando em night game, né? E vai direto só pra escalar. É quase um estilo brasileiro, assim. Não é tanto o meu estilo, mas funciona também. Eu discordo de alguns pontos, mas não importa. O fato é que o material é bom e muito do que ele fala funciona. E é uma leitura que vale a pena ser feita se esse assunto te interessa e deveria te interessar. Lembrando vocês que tudo isso daqui, o sucesso, né, no jogo da sedução é 10% teoria e 90% prática, como costuma dizer sempre o meu querido Tom Toreiro. Então, saiam pelas ruas, saiam nas baladas e ponham em prática o que vocês aprendem aqui, senão vocês vão esquecer. Eu sei que é intelectualmente estimulante, mas se vocês só estudarem, seria que nem só estudar como pilotar um helicóptero e nunca pilotar, né? Você não sabe pilotar um helicóptero, você só sabe como se pilotaria, mas você não sabe pilotar. É a mesma coisa. Ok? Então, meus caros, eu vejo vocês semana que vem. Continuem com tesão. Até lá. Falou.